Olha, tem tanta coisa rica aqui nesta noite. Vai ser um pouco rico, até demais, mas você pode voltar na gravação depois. Vamos ver aqui. Alguém fez uma pergunta para o profeta. Ora, se ficar de pé na fila para conseguir entrar na igreja, vai ser apenas uma memória, uma lembrança? O que vai ser se nós não passarmos pela tribulação? É para nós sermos vistos, reticências, com o mesmo, reticências, com certo sofrimento? Essa pessoa dizia assim, ora, nós não sofremos nada comparado com os irmãos da igreja primitiva. O que é ficar na fila aqui para assistir um culto? Isso aqui não é sofrimento. A pessoa querendo dizer que nós tínhamos que sofrer mais. Aí o profeta responde, as pessoas estão querendo dizer, pensando que eles, a igreja, vai passar pela tribulação. Tá vendo? Ela não passará. Ela não pode passar, porque ela já está redimida. Agora, a igreja, os crentes nominais como Ló, ele vai passar pelo período da tribulação e será salvo como que pelo fogo. Noé passou pelo período da tribulação, foi transportado por cima, saiu do outro lado com cão, o qual poluiu a terra novamente. Está vendo? Ló saiu do outro lado, suas próprias filhas dormiram com ele e teve filhos através de suas próprias filhas. Está vendo? Mas Abraão gerou a semente real, gerou a semente da promessa. Enoque foi a glória no rapto, simplesmente deu um passeio e se foi para o lar. Ele nunca passou pelo período da tribulação, está vendo? Aí está você, está vendo? Não passa. A Bíblia não pode, através de um tipo, e os tipos não podem falhar. Está vendo? Não prediz que a noiva. Agora, a igreja sim passará pelo período da tribulação. Agora as pessoas dizem, mas e os santos primitivos, eles não foram perseguidos? Sim, mas lá era mudança, era outra dispensação. Aquilo foi debaixo de perseguição, o qual, se você esteve aqui para ouvir as eras da igreja, de ver como que eles se foram em escuridão e tiveram que fazer aquilo, então mostra onde eles tiveram que receber aquela perseguição, porque cada uma das eras da igreja, e tudo começou a mostrar que eles escureciam mais e mais, a tal ponto que finalmente se foram num lugar completo onde eles negaram o seu nome e tomaram outro nome pelo qual viviam e estavam mortos, Sardes. Então, acabou saindo de lá, veio para Tiatira e Sardes, então saiu, veio a Filadélfia e assim por diante, e então chegou o tempo do chamado da noiva, que era para escapar de toda condenação. Foi contada digna de escapar de toda essa maldição e ira que está por vir sobre a terra, para que fosses contado digno de escapar disso. Não passar por isso, escapar disso. Está vendo? Entendem agora? Todo mundo? Está vendo? A igreja, os mornos, tudo fora da noiva eleita, vai passar pelo período da tribulação. Eles não ressuscitarão na primeira ressurreição. Os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se passaram. Apenas os pré-ordenados, predestinados, noiva eleita, as eleições próprias de Deus. Quem é, irmão Brana? Não sei. Não posso dizer quem é, mas eu sei que estará lá. Porque o Senhor disse que eles iriam, está vendo? Eles são aqueles que subirão longe da tribulação, a noiva. Mas os outros passarão pela tribulação, irão para baixo. E tudo vai ser morto antes do milênio. Então os justos sairão do milênio e viverão 1000 anos. Olha, esse finalzinho dessa citação, o profeta diz que tudo vai morrer. E nós vamos ver que realmente não é assim. Se você pegar em linhas gerais, tudo vai ser destruído. Verdade. Mas em linhas gerais. Nós temos que ter cuidado e nós temos que passar isso pelo filtro. Não é que o profeta está enganando ninguém. Ele está falando em linhas gerais. Realmente, nós já discorremos aqui sobre a diferença do Armagedon, de Gog e Magog, as nações que sobrevivem. E ele acabou de falar aqui na mesma citação que ele disse, não, Noé sobreviveu e o próprio descendente dele sujou a terra depois. Ló sobreviveu e o próprio descendente dele sujou a terra depois. E ele assemelhou Noé com as virgens nécias, os crentes nominais. E o que aconteceu com Noé? Noé passou para o outro lado. E o que o descendente de Noé fez? Poluiu a terra. E o que vai acontecer no final do milênio? A terra se poluirá novamente, através daqueles poupados que atravessaram nesse período. Amados, Deus poupou a Noé. Noé não representa a noiva. Noé representa a virgem nécia. Deus poupou ele. Deus poupou ele e sua família. Passaram por um tempo terrível. Pranto, ranger de dentes, escuridão, fedor e tudo mais. Mas Deus poupou a Noé. Deus não matou ele. Falou, tá bom, Noé. Deus poupou a Ló. Veja, nós lemos ali no começo. Para entender esse quadro, não podemos negar
o que Deus não muda, Deus é imutável. E os tipos não podem falhar, disse o profeta. Vamos lá. O próprio Pedro repetiu isto. Ele disse na primeira carta, no capítulo 3, ele disse, verso 20, os quais em outro tempo foram rebeldes, quanto à longanimidade de Deus, esperavam nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Deus poupou a Noé, que não representa a noiva. E ele disse aqui que representa, que tipifica os crentes nominais. Você viu ali que eu acabei de ler para vocês? Está na mensagem, ali no parágrafo 230. Bota de novo na tela. Agora a igreja, os crentes nominais, como Ló, ele vai passar pelo período da tribulação e será salvo como que pelo fogo. Agora Noé passou pelo período da tribulação, foi transportado por cima e saiu do outro lado com um cão, o qual poluiu a terra novamente. Isto aqui, amados, está na mensagem chamada Perguntas e Respostas número 2, 23 de agosto de 1964. E aí Pedro, como acabei de ler, disse isso, e Pedro também disse na sua segunda carta, no capítulo 2. Ele disse, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Está vendo aí? Livrou a Noé, livrou a Ló. Muito bem. Agora, mais uma vez ele vai dizer, não há lugar onde a igreja vai alguma vez passar no período da tribulação. O sangue de Cristo e a plenitude e a aplicação do sangue de Jesus Cristo limpa todo o pecado. E por que temos de ser purgados? Ora, somos purgados diariamente, nada de tribulação. Falando da noiva, né? Ouçam o que Jesus disse em São João 5,24. Aquele que ouvir minhas palavras e crer naquele que me enviou, tem vida eterna. E não entrará em julgamento, mas já passou da morte para a vida. Amém? Enoque, o profeta. Noé é o tipo dos judeus, o remanescente, o servo de Deus. E Enoque, o grande profeta que profetizou da vinda do Senhor, foi transladado, raptado antes do dilúvio. Noé foi transportado através dele para preservar semente na terra. E Noé é o tipo de quem? Nós já vimos que Noé é o tipo das virgens nécias, e nós já vimos que Noé também é o tipo dos 144 mil judeus. E para que serve? Para preservar semente na terra. Para preservar semente na terra. O profeta que está dizendo para nós.